Ele falou: sei que nem todo mundo tem, mas se possível fale um pouco sobre order flow, perfil de volume. Melhor forma de traçar ele, interpretação seria muito bom. Beleza, vamos lá. Vamos para o perfil de volume ou volume profile, né? Melhor forma de traçar, na minha opinião, só tem uma forma de traçar, né? Que é você pegar um fundo e pegar um topo. Como que a gente determina se isso aqui é um fundo e isso aqui é um topo? Ele tem que ter rompido um topo anterior. Se ele subiu, rompeu um topo anterior, ele vai ser traçado desse ponto até esse ponto. Até esse ponto não, até este, né? Porque ele começou a ele rompeu esse fundo criado aqui a partir de agora. Então, do começo até o fim. O mesmo na queda, né? Se ele veio aqui, caiu até aqui embaixo, eu traçaria daqui até aqui. Então, basicamente, para eu saber a dinâmica desse movimento aqui, saber onde foi, né? Eu traço lá de cima até aqui embaixo e pronto, eu tenho a marcação. Como ele subiu rompendo ali, agora eu faço aqui de baixo até lá em cima, que eu vou até estender, porque ele está em movimento ainda. Beleza, então aqui minha POC está aqui minha POC está aqui. Tá? Então a marcação deles sempre será baseado, na verdade, no início e fim de movimento. Então se eu pegar, por exemplo, vai durante o dia de hoje aqui, ó, teve vários movimentos, né? Aqui, o mercado sai daqui, vai até aqui. Então eu traço ele. Na minha forma de enxergar isso, tá? Daqui até aqui. Beleza. Aí ele faz a posição contrária, vem, já dá um candle ignorado, novas estruturas já rompendo para baixo. Aí eu traço ele daqui até onde a estrutura parou, que foi aqui. Aí ele começa, já cria uma estrutura aqui, já rompe a própria, cria outra, já rompe a própria. Então eu começo ele daqui até onde ele foi lá em cima. É assim que eu traço, tá? Exatamente assim. Agora vamos lá para a segunda parte da pergunta dele, que foi a interpretação dos dados. Ele só tem três interpretações, tá? Só três também. É que parece que as ferramentas têm muita coisa que elas estão informando, mas elas não estão, é pouca coisa, né? Eu vou traçar esse aqui, por exemplo. É aqui que foi o último que andou, que estava lá em cima, depois rompeu. Ele nos dá sempre três informações. As duas primeiras informações são essas duas regiões, duas linhas, né? Que nós temos aqui, ó, em azul, que é esta e é esta. Isso aqui se chama região de valor. Basicamente, ela vai mostrar qual é a região desse movimento onde houve a maior troca de lotes, comprador-vendedor, comprador-vendedor. Isso aconteceu em todo o movimento, obviamente, mas aqui nessa região foi a região que concentrou a maior quantidade de lotes trocados. Automaticamente, essa região foi a região de mais interesse do mercado nesse movimento. Quando entra aqui abaixo da área de valor, nós podemos saber que aqui teve menos lotes negociados do que teve da linha azul aqui até a linha azul de cima. Isso pode indicar uma quantidade menor de liquidez. Pode indicar. Não quer dizer que indica, porque nenhuma dessas ferramentas é conclusiva. Elas simplesmente nos dão informações que podem vir a ser viáveis. E a segunda informação que ela dá é a POC, que é o ponto onde houve a maior concentração de troca de lotes. Ponto. É isso, essas são as informações que nós temos. Como que a gente interpreta esses dados aqui de uma forma que fique útil? Vocês estão me ouvindo, né, pessoal? Todo mundo acho que está conseguindo ouvir aí o que eu estou explicando, né? Deixa eu ligar o microfone de vocês, caso tenha alguma pergunta. Então, vamos lá. O mercado se movimenta sempre à base de busca de liquidez, correto? Sempre. Se houver liquidez, o mercado tentará buscar essa liquidez. Então, pensando assim, nesse movimento de subida, a maior liquidez fica onde tem a POC. É onde ficou a maior quantidade de lotes. Automaticamente, se eu encontro um posicionamento comprador, eu posso imaginar que, se eu acho posicionamento comprador, é porque eu acredito que não há mais liquidez de venda e por isso não vai continuar caindo. Então, eu tenho que acreditar que o alvo mais provável é onde tem maior concentração de lotes, que é onde vai ter maior liquidez. Então, se eu comprasse aqui, por exemplo, eu pensaria que um alvo provável seria essa faixa aqui, ó. Então, é um alvo provável. Quer dizer que vai chegar lá todas as vezes? Não.
Não quer dizer, né? Não existem certezas. Como eu falei, nada nas ferramentas é conclusiva, e sim interpretativa. Se fosse conclusiva era fácil, né? Eu olhava aqui e falava, não, se tem uma compra aqui, porque aqui tem pouco lote, é aqui que vai sair o alvo. Putz, não precisava nem a gente estudar trade para interpretar os dados, né? Era muito fácil. Não, ele nos dá dados que podem nos ajudar numa interpretação de informações, mas não são conclusivas. Nesse caso aqui, ele veio até a parte de menos liquidez, subiu um pouco e rasgou a parte com menos liquidez. Aqui já não tinha mais nada, ó. Ele subiu um pouco e rasgou de novo, foi mais para baixo para pegar a liquidez desses fair value gaps que ficaram, e aí sim ele começou a subir. Então veja, é muito difícil de eu falar, ó, é isso e pronto, acabou. Agora, uma coisa interessante que a gente pode levar aqui em consideração, isso é bem legal, né? Quando a gente usa esse tipo de ferramenta, sabendo dessa lógica, é algo mais ou menos assim. Eu tive um grande movimento aqui, ó, que foi até lá embaixo. Eu poderia, nessa circunstância, talvez puxar ele até aqui onde esse movimento para e começa a subir, e entender que se eu tenho uma POC aqui, uma área de valor aqui, e eu quiser trabalhar vendido, talvez seja nessa região que eu vou encontrar o melhor ponto de venda. Ele vai buscar liquidez, né? Quando ele subiu aqui, ele fez certo daí, ó. Quando ele subiu aqui, deu um candle ignorado aqui, que eu poderia tentar uma compra aqui, e eu falei, o alvo é aqui. Nesse caso foi perfeito. Nesse caso deu certinho, foi lá. E aqui é onde começaria a ter uma baixa liquidez. Conforme ele subiu e tocou ali, ele volta. Então eu poderia estar procurando uma venda nessa região, e se eu pegasse uma compra nessa região, eu poderia enxergar essa parte aqui como sendo um alvo provável. Certo? Vamos ver nesse movimento aqui, por exemplo. O que ele vai nos dar de informação? Ó, o movimento vai até lá em cima. Inicialmente ele foi até aqui, né? Foi até aqui, ó. E aí começou a cair. Então, novamente, eu tenho a mesma circunstância. Olha, aqui já é área de valor com menos liquidez, é onde, teoricamente, eu poderia pensar em procurar alguma compra. Se eu tivesse encontrado uma compra aqui nessa região, eu procuraria o alvo onde? Aqui, nessa faixa aqui em cima. Ele até passou e foi até a próxima área aqui, ó, tá vendo? Por que ele passou e foi até a próxima área? Porque, na verdade, eu tenho uma outra região aqui atrás, né? Que também tem liquidez, né? Tá vendo? Tem liquidez aqui em cima, ó. Não precisa ficar focando só nos pontos. Ah, POC aqui é o ponto mais negociado. Todos os pontos que ficam altos assim, ó, são pontos que tem acumulação de lotes. Tem acumulação, né? Se tem acumulação, tem liquidez, né? Então, olha, nesse caso ele foi buscar exatamente aqui. E se por um acaso você Certo? arrastar mais, por exemplo, essa É, seu primeira que áudio tá, você fez, seu áudio tá um pouquinho ruim de ouvir. tá melhor? Agora sim. Ah, desculpa aí. Se por acaso essa primeira que você fez, em vez de você traçar a segunda, você arrastar ela mais, porque ela vai pegar os dados tanto da descida quanto do pullback. Então, a questão de você arrastar ela mais é que você vai ficar com uma referência só. Você perde todas, né? Porque agora a POC ficou aqui embaixo. Mas conforme for arrastando, a POC vai se mexendo. Entendi. Né? Você perde referência. Eu tinha a referência de que existia uma POC nesse ponto aqui. Nesse ponto. Então, se eu achasse uma compra aqui, eu buscaria até aqui em cima. Entendi. Entendeu? Porque senão vai ficar assim, ó, vai ficar a POC do dia. Só que qual o problema da POC do dia? No Nasdaq, por exemplo, ela é bastante perigosa. Né? Porque na POC do dia, eu posso até traçar uma aqui, ó, pegar o 15 minutos aqui, ó, e vamos fazer isso, ó. Traçar a POC, traçar o volume profile do dia inteiro, ó. Olha o que aconteceu. Tá, ele fechou como sendo o maior volume concentrado aqui em cima. Mas isso é agora, porque durante o dia, quando o mercado estava só aqui, provavelmente estava aqui embaixo. Quando ele subiu aqui, talvez tivesse mudado para cá. Talvez ficasse aqui depois acumulado até romper aqui em cima. Quando rompeu aqui em cima, isso aqui pode até ter subido, e quando desceu, ele ter vindo aqui para baixo, e quando subiu, só depois que ele foi ficar lá em cima. Então, na verdade, você nunca vai ter uma informação que você possa usar. Fica muito difícil. Agora, é claro que se eu traço assim, eu consigo ver uma coisa muito interessante. Eu posso saber que essa região estava acumulada, que essa região estava acumulada e que essa região estava acumulada. A acumulação é liquidez. Se é liquidez, eu acho, por exemplo, uma operação de compra aqui,
eu posso talvez pensar em que ela vai buscar liquidez lá em cima que ela tinha deixado. Ou se eu acho uma venda aqui, eu posso pensar que talvez ela venha buscar liquidez de baixo que ela deixou. Aí ela acaba tendo o seu valor, entendeu? Pode ter o seu Entendi. valor. Aqui nessa subida aqui, você traçou aqui, certo? Onde você Aqui tá, pegaria uma aqui compra? tá no 15 minutos, né? Eu tracei o dia Ah, inteiro. tá. Porque eu tô tendo dificuldade. Aqui. Exemplo, o mercado pegou uma tendência de alta. É, E aí o mercado começa a romper fundos. Eu tô tendo sim. dificuldade de entrar, cara. Tipo, eu até vejo os pontos. Eu tenho Não, mas mais se tá com facilidade. dificuldade de entrar, você não entra, cara. Fica tranquilo. Se o mercado não tiver do jeito que você quer, você não faz, entendeu? Entendi. A gente Por não precisa exemplo, ficar operando toda hora, né? Não precisa, porque se o mercado não tiver do jeito que a gente precisa, melhor não fazer. Ou do jeito que você gosta, né? Aqui, por exemplo, uma queda que começa aqui, vai ter um monte de gente falando: ah, se eu tivesse vendido. Você não ia vender, cara. Porque você não tem ponto de entrada. O aí negócio é só vai só no embora. susto. Entendeu? Aqui o cara ia falar: ah, aqui embaixo, rapaz, não tem como entrar aqui em algum lugar? Entrar tem, só dá o clique, né? O problema é, é onde você vai posicionar o stop, fica muito difícil saber. É, pra mim nessa queda aí a única entrada foi no ignorado lá em cima que a gente Não, tava. você teve aqui uma estrutura de dois candles, ó. Poderia ter feito. Teve ignorado aqui, você poderia ter feito. Você poderia ter utilizado a lógica de topo menor, também Sim. era válida, né? Você poderia ter. Aqui tem muita coisa que poderia ser feita, entendeu? Mas é que a gente não vai fazer tudo. Ó. A gente poderia ter visto essa acumulação aqui e Então, achado talvez uma entrada. mas aí nesse caso, por exemplo, ele rompeu, ele já tá fazendo estrutura de alta. Aqui. É, porque ele rompeu esse topo anterior, certo? Uhum. Esse topo anterior. Você ainda, mesmo ele fazendo um topo mais baixo aqui, você pensaria numa venda, não numa compra? Aqui em cima? É, porque. Deixa eu ver Então, só. é que assim, ó. Por que servem as marcações que a gente faz? Aí tá o negócio. Às vezes eu não respeito, cara, e me lasco pra caramba por causa disso também. Mas para que, na prática, para que serve? Se eu achei aqui um ponto, um order block aqui em cima, para que serve eu marcar ele aqui em cima? Pra você tomar algum tipo de ação. E que ação que eu tomaria num order block que está lá em cima? Uma venda. Uma venda. Então, automaticamente, para mim, se eu for seguir à risca aquilo que eu tenho que fazer, não importa se ele montar uma nova estrutura aqui, eu não compro nesse ponto, né? Não pode. Entendi. Entendeu? Essa seria a lógica mais viável, né? Porque Se eu tinha. você já marcou tudo para você fazer uma venda, por que chegou lá em cima e está clicando para comprar, entendeu? Entendi. É porque eu tinha essa marcação. Só que aí. Não sei se você viu, mas está habilitado para riscar. Pode riscar aí? Pode riscar, risca aí. Ó, Veja, você veja. tem esse topo aqui, certo? Aham. Quando ele rompeu aqui, eu fiquei esperando para fazer uma venda. Só que ele voltou e ensaiou que ia subir de novo. Aí eu já falei, ah, não vou vender. Se eu vender, a chance de Mas aí que tomar tá o stop. negócio. Se você tivesse uma visão um pouquinho mais apurada, você veria uma coisa. Ó. Deixa eu Tudo apagar bem aqui, que senão você. fez aqui, voltou, beleza. Fez aqui, não rompe topo, mas rompeu fundo. Ó. Então, aí entra outra coisa. Eu fico com aquela sensação de estar entrando atrasado. Por Mas entrar, tipo. você não ia entrar aqui, você entra na volta. Entendi. Você podia até entrar aqui, não tinha problema nenhum. Mas se ele fez um fundo mais fundo e quando ele tentou subir de novo, ele não fez um topo mais alto que o anterior, no rompimento do fundo é venda. Não tem, aqui não tem realmente o que pensar muito aqui. Entendi. Entendeu? Aqui só tem a venda mesmo, né? Nesse caso aqui. Então veja, você está somando um monte de coisas. Eu tenho um order block aqui, eu tenho um order block que quando o preço chegou ele já recuou, eu tenho uma tentativa novamente que recua num candle IC, que é um outro sinal claro de venda, entendeu? Então tem um parâmetro, segundo parâmetro bateu, opa, dois parâmetros bateu, legal, já começa a ficar interessante, né? Sim. E aí, quando ele faz, por exemplo, um candle ignorado aqui, fala, cara, já chegou lá em cima, já foi, já recuou, rompeu o fundo, dois topos, um menor que o outro, é venda mesmo. Aí sim, não tem muito o que pensar, né? Entendi. É, eu tenho que começar a fazer do jeito que você falou aí. E marcando os pontos e a partir de um determinado ponto.
Mas você não marca? Você não faz marcação na sua tela? Não os pontos. É, tipo, por exemplo, bateu no, bateu no order block, deu um IC. Isso eu não contabilizo, entendeu? Ah, entendi. É que o IC é uma sinalização de que há uma reação num ponto. É. Não pode usar o IC em qualquer lugar, Não, sim. né? Ele tem que acontecer justamente numa região que você já tinha marcado anteriormente. E foi o que aconteceu aqui, né? Porque se eu tivesse raciocinado da forma que você falou, eu teria entrado nesse ignorado. Entendi. É, Entendeu? o ignorado é padrão, tá? Ignorado se fez, a gente faz. Eu não entraria no ignorado aqui, por exemplo, porque aqui é região de venda, mas aqui já não tem mais nada, né? Entendi. Aí você vai, né? Aí não tem jeito. Estrutura de dois candles, mesma coisa, né? Aqui tem alvo ainda, né, para buscar, né? Sim. Aqui, ó, microestrutura de dois candles de novo, dá para tentar outra vez. Então aqui deu muitas possibilidades. Até aqui deu, né? Dois candles, tal, numa lateralização que é rompida, ainda dava para tentar, mas aí já estava bem em cima de encerrar o mercado. Sim. Então, o MACD, se ele é uma média que vai pegar o movimento do preço e vai colocar na tela, ele vai fazer um cálculo em cima do movimento do preço, é natural que quando o preço está caindo, o MACD também caia, porque afinal de contas ele é uma média móvel. Exemplo, se eu plotar uma média móvel aqui de 14 não, 16, é 14, seria 14, né? Vou plotar aqui uma média móvel de 14. 14, aqui. Seria essa média aqui do MACD. Veja que está batendo lá certinho, ó. Média móvel lá, média móvel aqui, cai, 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 cai. Aqui fica diferente, ó. Aqui ela já começou a virar alta e lá está virando baixa, que é justamente porque não é exatamente uma média de 14, é a 26 menos 12, feito um cálculo entre as duas para gerar a próxima, tá? Essa é a única diferença que ela vai ter em relação a uma média móvel pura. Outra coisa, eu não sei se essa média móvel aqui é uma média SMA ou EMA. Vou colocar uma SMA aqui para ver. Ou podem ser até outros, a gente tem a HMA, tem um monte de tipo de média móvel, né? Que tem outros cálculos. Mas a SMA seria uma média simples, simplesmente pega os períodos ali, calcula. Ó, não bate também, tá vendo que aqui está subindo e aqui está descendo, né? Então, na prática, embora seja média móvel, tem um outro cálculo matemático utilizando o número das médias móveis. O que, que acontece? MACD não é feito para a gente fazer entrada, mas ele pode nos dar alguma previsibilidade de algum movimento. Por exemplo, ele deu aqui. Veja só, aqui o que nós temos? Uma divergência oculta, como se fosse uma divergência oculta. Veja só, para formar esse ponto aqui, nós temos esse cruzamento do MACD. Beleza. Para formar esse topo aqui, ele também foi aqui e deu o cruzamento do MACD. Aqui, os dois são iguais. Até um pouquinho mais baixo aqui. Mas aqui é mais alto que o outro. Isso é uma divergência oculta. Tá? É uma divergência que nós estamos vendo aqui. Então eu posso antecipar que alguma coisa vai acontecer. Isso eu já sei. Que alguma coisa vai acontecer. Tendo eu um ponto marcado lá em cima, basta eu achar um ponto de entrada, como falamos ali, e a gente vai fazer. No restante está igualzinho. Cruzou aqui, subiu, cruzou aqui, subiu, então ele fez esse ponto de subida, subiu, no exato momento fez o ponto de subida, subiu, os dois estão subindo, dois estão subindo, a leitura está perfeita, nós temos uma convergência, não uma divergência da leitura. Né? Vamos ver se a gente acha alguma coisa. É que eu opero muito pouco esse negócio de divergência, sabe? Não é uma coisa que pega muito para mim. Mas aqui, ó, olha que interessante. Para fazer esse fundo aqui, nós temos esse preço. Para fazer esse fundo aqui, no MACD, nós temos esse preço. Novamente, nós vemos a mesma coisa. Ó. Aqui já está subindo, tá vendo? Subindo. Mas aqui está descendo. O MACD está nos antecipando que talvez o mercado vire comprador. Por que eu falo talvez? Porque não dá para confiar cegamente. Se eu achar algum ponto que possa ser marcado aqui atrás, como eu tenho um Fair Value Gap aqui, ó, nessa posição, eu poderia pensar que tendo um ponto isso e encontrando essa pequena divergência, eu poderia ficar atento a esse ponto para ver se ele vira. Quando ele fez esse topo,
voltou, fez um fundo mais alto e rompeu esse topo, esse sinal poderia ser dado para mim. O problema era só o tamanho do stop. Se o tamanho do stop fosse muito caro e ele continuou o movimento, fez uma pequena acumulação aqui no meio e tentou de novo, ó, candle ignorado aqui, ó, eu poderia tentar nesse ponto aqui fazer o movimento. O MACD me deu uma sinalização de que talvez o mercado vá virar, mas eu tenho que estar atento se tem algum ponto de marcação que possa servir para isso. Se eu achar, é só procurar o ponto de entrada depois. Eu não vou fazer entrada em cima do MACD. Eu vou fazer entrada depois que ele virou, eu acho um ponto de entrada. Um candle ignorado, uma estrutura de 2 candles, pode ser qualquer uma delas, né? O MACD, então, ele estaria sinalizando aí o esforço do mercado? É o que você... Sim, todo o MACD, ele tá, a leitura que eu faço é ele mostrando quanto o mercado está se esforçando e quanto o mercado está andando. Aqui ele fez um grande esforço de mercado e conseguiu um grande resultado, certo? Só que eu já vejo aqui, ó, fundo mais alto. Aqui eu vejo fundo mais baixo. Ele está me dando uma divergência. E o que acontece? Se eu tenho um mercado que está caindo, ele está me dando uma divergência, a única coisa que pode ser agora é procurar uma divergência para encontrar uma compra, né? Porque se ele continuasse caindo, não seria uma divergência, seria uma convergência. Então, se ele já está dando uma informação de que talvez comece a subir agora, já está fazendo esforço de subida, já fez até fundo mais alto, eu começo a ficar atento para ver. E comprar. Eu tenho que ver se eu tenho uma região de posicionamento. Nesse caso, eu tinha um Fair Value Gap aqui, ó. Se ele montar uma nova estrutura, eu posso tentar começar a subir comprado. Ok. Tá? Conta AMP Pepperstone Demo. Sim, expira a cada 30 dias. Beleza. Acho que é 30 dias, acho que é até a AMP, não sei se é um pouquinho mais, mas 30 dias, aí, 60 dias no máximo, eles expiram, você tem que fazer de novo, tá? O que é o gap deixado na abertura do mercado que ocorre às vezes? Só ocorre esse gap, geralmente, de sexta para segunda. É simplesmente o mercado ter fechado num ponto e daí tem aquelas negociações que estão acontecendo das instituições antes da abertura, né? Antes da abertura e aí eles abrem num ponto diferente, cara. Assim, para mim não significa nada, sinceramente. Eu não trabalho. Mas ali aquela região que ficou o buraco ali, então eu não considero nada, não tem negociação nenhuma ali. Não, você pode considerar uma coisa assim, por exemplo, vou imaginar que o mercado fechou aqui e abriu aqui. Fechou aqui, sim, ó. E abriu aqui. É como se eu tivesse um candle de venda desse tamanho aqui. Entendeu? É como se Só tivesse. vendedores. Oi? Mais ou menos como se só houvessem vendedores aí. É, como se Pouca tivesse vendedores. resistência. Agora, eu vou fazer alguma coisa por causa disso? Eu não. Eu não faço nada. Eu não tenho leitura para fazer operação nisso aqui. Tá. Ok. Eu realmente não faço absolutamente nada nessa lacuna. Eu não tenho nenhuma interpretação para isso, nem nada de operacionalmente falando, né? Tá bom. Tá? Foque nos candles, verdes ou vermelhos. Elas também contabilizam as ordens apregoadas e os stops? Como assim contabilizam os stops? Os stops, eles também entram na conta, né? Você falou para a gente que ele entra na conta também das ordens apregoadas, né? Para cálculo de cumulativo delta. Não. Cumulativo e delta é uma coisa, POC é outra coisa, tá? Não, sim, é por isso que eu quero saber se a POC também ela vai contabilizar também essas ordens que estão apregoadas no ponto. Ela só a POC nada mais é do que como se a POC é só isso aqui, ó. É como se eu estivesse traçando um volume profile, só que dentro de um candle só. É só isso que é POC. Então, na verdade, não tem nada a ver com contabilização assim de saldo, coisa e tal. É só onde teve mais negociação. E o que é mais negociação? Compra e venda. Então, teve muita compra e venda aqui, muita compra e venda aqui, muita compra e venda aqui. Não sei se é stop, se a gente entrando com ordem, se a gente saindo com ordem. Não tem como eu saber o que é, mas é compra e venda. Porque o stop, na verdade, é simplesmente ou uma compra ou uma venda também, né? E aqui, onde teve maior concentração de negociações e o preço andou, ele fica marcado ali. Por isso que a POC se mexe, porque às vezes começou aqui, quando chegou aqui embaixo, o pessoal começou a trocar lotes aqui, compra, venda, compra, venda, compra, venda, ficou maior do que o lá de cima, ele já desce aqui para baixo.
Ela só indica onde que tem mais, nada mais do que isso. Onde teve maior número de negociações, né? É só isso, cara. Nada mais. Não tem a ver com o que entrou a mercado, o que estava pregoado, nada disso. Isso não tem nada a ver com um POC. Isso é só saldo de agressão, que é cumulativo delta, né? Que é calculado assim. POC é só o lugar que negociou mais, nada mais. Quer ver um exemplo aqui, ó? Fica bem claro, ó. Eu vou colocar os candles de 15 minutos aqui, ó. Que fica mais fácil da gente enxergar. Vou colocar eles como candle vazio e vou colocar o indicador das POCs aqui, ó. Na verdade, está aqui, mas o meu indicador de POC tem um defeito. Então, cada vez que eu ligo o Ninja, ele desaparece. Aqui, vamos ver se ele vai conseguir puxar, né? Beleza, tá lá. Vamos abrir bem aqui. Vocês estão vendo que tem uma POC aqui, certo? Certo. Então, significa o que essa POC? Que o lugar que mais está sendo negociado nesse candle é esse ponto aqui. Se eu pegar o meu volume profile aqui, ó, e traçar só nesse candle, teoricamente, ele tinha que colocar POC no mesmo lugar. Só que existe uma diferençazinha de cálculo de um para o outro, que esse aqui ainda está em formação, coisa e tal, e esse aqui está marcando aqui embaixo, esse aqui está marcando aqui em cima. Ó, nesse caso aqui, ó, pode ver que ele não deu uma leitura perfeita. A POC ficou um pouco acima do ponto. Mas, na verdade, os dois, em teoria, estão tentando medir a mesma coisa. Eu poderia, por exemplo, não ter o indicador de POC e colocar, na verdade, um volume profile em cada candle de 15 minutos para saber onde é que está com maior volume de negociação. Tirar o indicador e colocar isso aqui vai dar a mesma informação, é a mesma informação. A POC do candle nada mais é do que simplesmente o lugar no candle que houve maior negociação de compradores e vendedores naquele movimento. Nada mais do que isso, é só isso, cara. Tá? Ela não importa como que entrou esses lotes, se for a mercado, se for apregoado, é só volume de negociações, né? Aí, ó. 1, 2 e pronto. Você tem a de um candle, que é o candle ignorado, você tem essa de 2 candles, que são 2 tentativas e que são rompidas. Só vai ter mais lote, né? Porque no candle ignorado é 1 minuto de lotes, no de 2 candles são 2 minutos de lote. Poderia ter 3 candles, por exemplo, né? Aqui, ó. 1, 2 candles e rompe, tem mais lote do que se tivesse um candle ignorado só, né? Mas não tem nada a falar assim a respeito disso, é só uma estrutura. Eles têm que estar juntos e. Tem que estar juntos, tem que estar juntos. É isso aqui, ó. Sobe 1, sobe 2 e rompe. Tá, então, Quando ele não está junto, está assim, ó, tipo separadinho, ele já é, na verdade, uma estrutura de acumulação, né? Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. É uma acumulaçãozinha, né? Todos eles, na verdade, são acumulaçõezinhas, mas essa aqui é uma mais rápida, né? Assim como que anda ignorado, quando rompe você pega de uma vez, tenta descer com ela, né? Tá. Toda estrutura é basicamente uma acumulação, né? Uma tentativa. Só que quanto mais candle vai ficando aqui, vai juntando mais lote, né? Para formar essa acumulação. Não quer dizer que ela seja melhor nem que seja pior. É só uma estrutura diferente, né? Aqui, por exemplo, deu uma acumulada grandona, tá vendo? São vários, ó. 2 para cima, 1 para baixo, 1 para cima, 2 para baixo, 1 para cima, rompeu. Se você entrasse aqui, teria dado gain. Assim como se tivesse entrado nessas duas apenas, teria dado gain. Assim como se tivesse entrado na de uma só, teria dado gain também. Então, eu prefiro simplesmente pegar o gráfico assim e tentar interpretar esses dados aqui. Por exemplo, o mercado sai daqui, vem, faz esse fundo aqui. Já tem uma linha de liquidez. Veio aqui, rompeu a linha de liquidez, eu tenho que procurar onde é que há uma estrutura acima da linha de liquidez. É o próprio região que ele deixou aqui. Para mim, eu tenho que fazer venda aqui nesse ponto para continuar caindo. Você vê, não uso nenhum indicador nesse caso, nem nada, né? Eu só sigo essa lógica aqui e nada mais. Que nesse caso eu não faria por causa do fundo anterior, esse fundo, sabe, essa linha de Mas é que aí você está pensando muito curto, né? Porque, ó... Entendi. Ó, o outro fundo está aqui, ó. O outro fundo está lá embaixo. Entendi. Não dá para pensar tão curto, porque o mercado, se a gente fosse pensar nesse fundo, ó, fundo mesmo é esse aqui. Às vezes eu acabo trabalhando bem amplo, e aí
E aí Tem um cara que eu sigo, por exemplo, cara, que ele opera, na minha opinião, maravilhosamente bem, mas arriscado ao nível máximo. Que o que ele faz? Cara, é o que eu estava até conversando hoje com a Elaine. Eu falei, quando você entende a busca por liquidez, por exemplo, você entende as estruturas, entende tudo, se você quiser trabalhar com canal, você não precisa de indicador, você trabalha com canal, você se dá bem. Esse cara trabalha somente com canal, só canal, um americano. Só canal. Aí o que ele faz? Ele pega aqui, ó. Ah, bateu duas aqui e eu tô com esse fundinho aqui. Aí ele estica e estica. Só que ele fala, bom, tem uma estrutura aqui, tem que ficar esperto com isso aqui. Chegou aqui, meu, batendo no topo do canal, ele começa a vender e ele alavanca essa região aqui e pega essa caída. E se bater aqui, e ele um ponto aqui também, por exemplo, aqui tinha esses pavios aqui, ó. Ele compra aqui, dá uma alavancada e espera chegar aqui. Cara, faz isso, cara. Eu já vi ele fazer 70 mil dólares, já vi ele fazer 35 dólares. Hoje eu vi ele fazer, acho que na faixa uns 42 mil dólares. Todo dinheiro fácil é mentiroso. Tinha a peazinha, né? O resultadinho dela de hoje é isso aí. Hoje eu fiz 5.926 dólares nessa conta. Cara, 5 mil dólares. 6 mil. Pra mim já fechava o mês. 6 mil dólares. Eu sei que não é uma coisa que eu vou. E outra coisa, não é que é uma coisa que eu não vou conseguir fazer todo dia. Eu acerto, eu erro. Às vezes eu entro em umas operações, nos períodos bem ruins. E essa semana, por exemplo, de segunda até ontem, foram dias bem difíceis para mim, mas que eu ainda consegui fechar positivo. Mas, cara, dia que eu fiquei muito negativo em algumas contas, outras não. Mas nessa aqui eu consegui ficar positivo. E aí o que eu fiz? Saquei o dinheiro que tinha lá. Entendeu? Saquei o dinheiro que tinha lá. Eu tinha feito uma boa grana mês passado, uma boa grana mesmo, assim, cara. De verdade. Eu falei, cara, fiquei só com a margem, essa conta é com 300k, então tem uma margem de 7,5. Então eu deixei só 7,5. Aí fui hoje para operar essa conta, né? E eu consegui fazer aí 6 mil dólares. O que eu penso, né? Nessa circunstância. 6 mil dólares, para mim hoje, é o equivalente a algo em torno de 34 mil reais. Beleza. Eu não ganhei com um esforço monstruoso, porque no trading, vamos falar a verdade, a gente não faz um esforço monstruoso. É um trabalho bastante leve até. Se a gente for considerar, faz um esforço mental muito grande, mas não é como hoje. Eu jogo na renda fixa isso aqui, hoje, me paga 34 mil, 17 reais por dia. Se eu pego isso aqui vezes, acho que vai dar 26 dias, eu ganho 442 reais. Outros 442 com 30 pau, então vou levantar 300 e vou fazer 150 pau por dia e faço 4 pau no final do mês, cara, de um dinheiro que eu não preciso sacar, que vai ficar lá acumulando mais e mais e mais, sem o risco de aparecer, de chegar alguém e falar, não, cara, me dá esses 300 aí, eu garanto para você 100 mil reais por mês, e eu não ver a cor. Então, na verdade, eu pego o dinheiro do risco e coloco na segurança, é isso que eu faço. Eu mudo, né? Pego daqui, jogo para lá, pego daqui, jogo para lá. E esse dinheiro aqui eu já coloquei na cabeça, nunca vai entrar no risco, cara. Nunca, nunca, nunca vai entrar no risco. Esse dinheiro vai ficar só na segurança. Eu não quero colocar ele no risco jamais. Porque, embora não seja trabalhoso para fazer esse dinheiro atualmente, foi trabalhoso para aprender demais, né? Foi sofrido, foi triste, dava aquelas depressão na gente, né? De você não conseguir chegar onde você precisa. Assim, como todo mundo, né? Exatamente a mesma história, né? Os alunos que você tem, eu creio que a maioria está nesse processo aí. Nem todo mundo está conseguindo ainda. É doloroso demais. Feita a entrevista com o cara lá que sacou 2.250.000 dólares na Apex em 2 meses de trabalho. E o cara falou, eu fiquei 10 anos perdendo dinheiro. Aí tem gente que fala pra mim, Fabrício, eu tô na 3ª conta que eu quebrei, eu não sei o que eu faço. Eu falei, o que você faz? Continua, cara. É só continuar. Só que continua tentando fazer a coisa certa, corrigindo suas arestas, né? Senão só continuar fazendo a mesma besteira não adianta, né?
A maior aresta que a pessoa tem que corrigir são duas, na verdade. Aquela loucura de você clicar muito sem muita lógica, porque você quer recuperar alguma coisa assim. Aí não adianta. Gerenciamento de risco, né? Gerenciamento de risco é importante. Eu já gastei uns $3.000 de conta, mas eu fico pensando assim, $3.000 de conta, beleza. Uma vez eu joguei $10.000 na Apex, na corretora para operar e perdi os $10.000, cara. Perdi um mês, né? Perdi um mês. Esses $3.000 que eu gastei de conta para conseguir contas financiadas foi num período de 3 anos. Mas, pessoal, é assim, ó, é básico, tá? É realmente básico. Que o que é básico funciona. Por mim, hoje, do jeito que eu estou simplificando e simplificando, eu não usaria mais nem saldo de agressão, nem MACD, nem nada, porque eu queria simplificar. Pois eu queria olhar para o gráfico de 1 minuto e pronto, nada mais. E é o meu desejo, esse é o meu desejo. Dá para fazer isso já hoje? Dá. Sabe o que eu fiz hoje? Eu fiz $6.000 naquela conta sem usar indicador nenhum. Falei, cara, eu vou tirar tudo, vou operar o básico. Aí começou a dar... Nossa, cara, acertei a mão. Aí acertei a mão e fui de novo e acertei a mão. Aí na hora que deu $6.000, cara, eu lavei a égua, cara. Hoje deu certo. Aí eu peguei, coloquei meus indicadores, falei, agora eu vou no simulador. E fui fazendo o simulador, perdi 7.500. Falei, caramba, eu coloquei o indicador me cegou, cara. Agora, quando eu olho só para os candles de hoje, eu fiz uma compra aqui. Zerei meu dia. Lógico, fui saindo parceiro, mas zerei o dia aqui bonitão nessa operação. Agora, diga para mim, o que é que eu quero me ajudar aqui? Vamos começar com os indicadores. MACD. Pegar o MACD. Aqui é onde eu comprei. Aqui. Dava para o MACD me dar uma informação de que ali era um ponto de compra? Não dava. Beleza. Então o MACD não me dava essa informação. Vamos para o outro que eu só uso duas coisas. Aqui. Saldo de agressão me dava informação de que nesse ponto era compra? Nada. E aqui ele está sem a média móvel, mas a média móvel ia estar aqui por cima. Assim. Ele dava informação de venda, não de compra. Beleza. Então não. Duas coisas, dois recursos, que são os únicos dois que eu uso, mas que não davam essa informação. Agora, aqui, ele não estava me dizendo que aqui era para eu comprar. Ele estava me dizendo que aqui é uma região em que houve um desbalanceamento do mercado. Então, pode ser que você acerte uma compra aqui. E aí o que aconteceu? Como o cara trabalha lá com canais, eu falei, cara, curti, assisti 2 dias o cara, interessante, deixa eu assistir a live dele para entender, para ver se eu consigo entender. Ele fala só em. Aí o cara vai lá e faz o seguinte, pá e pá. Só que ele falou uma coisa que me chamou a atenção numa live dele. Ele tentou explicar por que esses canais têm o seu valor. E ele falou o seguinte, é feito por algoritmos. Os algoritmos de cálculo matemático. Se eles montam assim, eles estão basicamente fazendo o quê? Montando cálculos matemáticos. Então, cálculos matemáticos podem ser aleatórios, são baseados em números. E por isso que ele projeta mais embaixo, mas é uma projeção matemática. Então, se você tem um ponto com blocos de ordem e está batendo em cima de uma projeção matemática, e ele fala, eu compro, eu vendo. Eu falei, pô, faz sentido, porque é realmente assim. Aí eu peguei, fui no ChatGPT e comecei a fazer uma pesquisa sobre canais, para entender se existia uma lógica por trás de canais. Aí ele me deu uma informação que eu achei interessante. Eu falei, quer saber de uma coisa? A gente só sabe se dá certo fazendo, né? No fim das contas, eu não vou tomar um stop tão caro assim. Tá dentro do meu gerenciamento. Aí eu peguei e coloquei os lotes e deu certinho. Só que eu estava muito confiante, porque eu já tinha feito essa aqui, ó. Tá vendo aqui também. Entendeu? Tinha dado certo. Eu falei, vou tentar seguir. Porque eu fiz com menos lotes, aqui eu vou com mais. E deu certo de novo. Falei, legal. É uma coisa que eu já vou implementar. Não sou louco, né?
fazer um dia deu certo, fala que vai dar certo outro dia. Não existe, não. Mas eu falo, cara, isso aqui é legal, uma coisa legal, porque eu não preciso incorporar nenhum indicador, nenhuma leitura diferente, nem nada, né? Não precisa de ferramentas novas, não precisa de indicadores novos, tentativas de interpretação, é extremamente visual, e se está batendo com os meus pontos, já poderia fazer a entrada mesmo, já é meu ponto, né? Não daria pra fazer. Aí implementei para ver, foi bem hoje. Ó, aqui, por exemplo, ali, ó, eu vou traçar só para a gente ver se daria certo, quer ver? Olha só. Seta, ó. Daqui eu liguei aqui e vou ligar aqui em cima. Beleza. E aqui tá ligado aqui. Aqui já deu certo, ó. Que bateu aqui, voltou, quando pegou lá em cima já foi certinho, né? Agora deixa eu ver se esse aqui deu certo. Deu um pouquinho. Só que aqui eu tinha somente uma dificuldade, ó. Na verdade, a minha acumulação está aqui embaixo. Aí. Tá vendo? Então eu não entraria aqui, porque não está em cima de um ponto, né? O ponto está aqui embaixo. E aí deu certo. Aí, ó. E aqui, ó. Tá vendo? Fez aqui. Tinha estrutura aqui, ó. De candles. Então, na hora que ele voltou aqui, ó, poderia começar a vender aqui nesse ponto, se eu achasse válido. Meu stop tem que estar aqui em cima, alavancava aqui e pegava o movimento. E a lógica de busca de liquidez, né? Então, não muda nada. A abertura não tem muita leitura. Na abertura é um pouquinho mais difícil para fazer isso. Porque vem com uma quantidade de lotes, quando abre tem outra, né? Então, as coisas mudam um pouquinho na abertura, né? Mas, o restante, ó, depois que ela acontece, é basicamente igual. Acumulaçãozinha aqui. A partir daqui, começava a pensar numa entrada, entrou aqui, pegava vendido e daria bom. Podia fazer de outro jeito também, que eu gosto bastante, né? Eu sempre faço com vocês aqui, ó. Que é esse aqui. Rompeu, está buscando liquidez. Minha estrutura está aqui em cima de acumulação. Onde acumulou foi aqui que rompeu. Então, quando chegou aqui, eu poderia começar a vender aqui já. Quando voltou, eu não venderia de novo, mas se eu tivesse uma sinalização vendedora, como o rompimento desse próprio fundo, começaria de novo com o stop lá em cima, pegava o movimento. Tá vendo? Então, dá para fazer, tá? Dá para fazer uma coisa assim, funciona.